Oi, Mari, já tá aí? Oi, acabei de entrar. Isso. Tá bem? Eu tô bem, e você? Bem. Tentando configurar aqui o. Melhorou o som ou não? Melhorou muito. Antes tava meio baixo, não tava? É, o meu micro, eu uma vez mexi nesse computador e ele precisou desmontar. Aí na hora que ele foi montar, acho que ele abafou o microfone, onde fica o microfone. Então não dá. Nunca foi o mesmo depois que mexi. Mas tudo bem, a gente usa outros. É. O meu notebook tá com a tela meio quebradinha, então não tá dando pra fechar e abrir, sabe? Aí eu tenho medo de mandar pra consertar e estragarem mais ainda. Pois é, eu tenho medo de perder os arquivos. Putz, eu tô sempre assim. É. Bom, e aí? Vem mais alguém aí? João Pedro vem. 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 Ah, é João Pedro. O João é João Pedro. É, João Pedro. Não sabia. Bom, eu tô pensando assim. Bom, eu fiz algumas. Você viu que eu já tô compartilhando aí, né? Tá. Daquela lista lá, algumas coisas a gente não se aprofundou muito. Até porque eu também acho que não precisava, assim, eu mudei meio de ideia na hora. Mas assim, eu queria discutir aquela tua dúvida que você me mandou. E eu marquei aqui algumas coisas que eu acho que eu não falei tanto, mas são coisas simples, viu? Eu acho que o principal já foi tudo falado, sabia? Mas a gente pode meio fechar conversando. Eu não sei como é que vai ser o retorno. Parece que vai ser daqui a algumas semanas já, né? Você ouviu alguma coisa? Eu vi que talvez em agosto tenha aula, né, online. Mas não era oficial, não. E eu também vi oficialmente, né, que teve até edital falando de monitoria, projeto, que vai ter seleção agora em julho. Ah, é? Uhum. Isso eu nem tava sabendo isso. Mas o que me falaram é que é pra gente ir adiantando todo o conteúdo teórico, mas a gente ainda não se organizou para isso. Para dar o conteúdo teórico assim nesse sistema online, enquanto eles estão estudando ainda a volta a parte prática, né? Que vai demorar, presencial vai demorar ainda, eu acho. Será que todas as disciplinas vão voltar? Porque tem disciplina que é tanto laboratório, tanta prática, né? Que É, é estranho. eu mesmo estou em várias. A DTM quase é só prática. A prótese fixa tem muito laboratório também. A oclusão tem uma parte prática de 5 encontros práticos. Entendeu? Uhum. Então é puxado. É. Bom, vamos conversando aí, Mari. Dado o João não aparecer, a gente vai conversando aí. Deixa eu... Como é que é a dúvida que você tinha me mandado? Eu até estava vendo de novo aqui. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Você foi ver uma aula online ou você... O que é? É porque sábado teve um simpósio de DTM do orofacial. Aí a dúvida que eu te mandei
que era Que não tem nada a ver com a faculdade, né? não tem nada a ver. Do espaço suboccipital, foi uma professora da aula que falou sobre e Eu ela vou era colocar aqui. fisioterapeuta. Posso colocar? Pode. E aí que o tecido retrodiscal era uma dúvida que eu tenho. Não foi da aula, não. Que eu assisti sábado, não. Ah, tá. Então vamos ver isso aqui primeiro. Bom, essa hipótese aí que ela falou de se colocar a placa pode diminuir o espaço, como é que é? Suboccipital. Suboccipital. Eu não sei. Isso aí é algo interessante até para a gente pesquisar mais. Eu nunca ouvi falar isso. Primeira vez, sinceramente. Então, assim, eu precisava ver trabalhos, sabe? Uhum. Por exemplo, quando ela falou isso, você lembra se ela pôs alguma referência quando ela falou isso ao mesmo tempo? Então, ela passou alguns artigos num drive, mas só que eu não abri e vi, não. Depois eu vou dar uma olhada se tem alguma coisa sobre isso. Tá, depois vamos ver isso mais a fundo. Uhum. E a gente precisa ver que tipo de artigo que é esse, entendeu? Porque dependendo do tipo, ele tem mais peso ou menos peso, o tipo do artigo. Ela é fisioterapeuta. Ou Não, talvez isso aí seja tudo mais na bem. área dela, né? Ou não? Então, é uma área de intersecção mesmo, mas existem algumas formas de como isso é ensinado nas diferentes profissões que gera atrito, sabia? Gera briga, inclusive tem dentista que briga o tempo inteiro com os fisioterapeutas e acho que vice-versa. A minha postura não é a de briga, é de entendimento, é de colaboração e diálogo, né? Comunicação. Então, assim, primeira coisa, vamos ver direito o que esses artigos dizem e, de repente, a gente até aprende coisas com isso. Mas, assim, é importante ver qual é essa referência e se esses artigos, qual é o tipo de artigo que é. Se é um artigo de um estudo clínico ou se é só uma descrição de um caso de uma pessoa. Então, dependendo do tipo de artigo que é, tem mais peso ou não, entendeu? Uhum. Cientificamente falando. Acho que vocês aprenderam isso, né? Em Sim. metodologia científica, né? E quando você falou do tecido retrodiscal, se fibrosa. Legal, deixa eu pôr naquele negócio dos desenhos. Olha o João aí. Ô, Oi, João, tudo bom, Fábio? Quanto tempo? existe, cara? Tá tomando água, hein? Desde aquele dia. Poxa, Brincadeira, cara. já virou Você tá símbolo bem, já. cara? Eu tô bem, graças a Deus. Eu Pô, estive sumido nesses dias porque tava chocando o horário com os compromissos meus também. Mas eu não era o estava com. celular que tá perdido desde aquela época, né? Ainda tá também. Ainda tô sim, tô esperando chegar. Caramba. Bom, Mas boa sorte aí. eu andei acompanhando aqui pelo YouTube lá. É, eu mesmo nunca vejo de novo, sabia? Né? Porque eu fico meio com vergonha, assim, eu acho que eu falei, sabe, assim, eu fico achando que que eu podia ter falado de outro jeito melhor, assim, e então eu tenho esse hábito, assim, de não olhar. Mas Eu, vamos, eu tô eu agora, geralmente não checo também não quando eu apareço. Eu fico com vergonha de me ver. é, eu, Pode, eu estou super eu acho que eu confortável, falo tá? coisa engraçada, assim, sabe, engraçada constrangedora, na verdade. A primeira vez que eu apareci aqui, eu fui olhar pra ver a vergonha que eu passei. Eu já tô de Depois lençol. acostuma, Eu já tô com lençol, então assim, já. depois acostuma e tudo bem. É, eu tô tentando fazer um desenho aqui que eu nem lembro mais como é que faz, deixa eu ver. Mariana. Que a Uhum. Mari fez uma pergunta. Acho que tentar desenhar de novo uma TM, né, Mari? Lembra? Sim. Beleza. Ficou muito grande esse desenho. Deixa eu tentar fazer menor. Tá entendendo o que eu tô fazendo aqui? Tô. Ó, aqui é o meato acústico, fossa mandibular temporal, tubérculo articular, cabeça da mandíbula Uhum. e aqui o disco articular. E aí, lembra que eu falo que aqui tem aquele tecido retrodiscal
superior tem duas lâminas. Esse Sim. aqui é rico em fibras elásticas e esse aqui é rico em fibras colágenas. Esse aqui tem inserção na cabeça da mandíbula, um pouco mais abaixo, assim, vamos dizer assim, no colo, né? No colo do processo condilar. E esse aqui, não, esse aqui tem inserção nessa vertente aqui posterior da fossa mandibular. Tudo bem? E aqui no meio estão os tecidos retrodiscais, ó, ricamente inervados e vascularizados. Eu usei tudo a mesma cor, mas aqui é um tecido conjuntivo muito sensível, vamos dizer assim. Tá bom? Uhum. E aqui, eu não sei se vocês lembram, tem a cabeça superior do músculo pterigóide lateral, que se insere bastante aqui nessa parte anterior do disco, e algumas fibras se inserem aqui, na cabeça da mandíbula. E a cabeça inferior, aqui também no pescoço, vai. Tudo músculo pterigóide lateral. Tudo bem? E outras estruturas formam a cápsula, né? É que não dá para a gente fazer aqui, mas existem outros ligamentos que estão aqui, ó, por lateral e por medial, lá por trás também. Beleza? Uhum. Então, aqui é uma cápsula, ela é fechada, tá? Aqui o que forma a cápsula são esses tecidos também. Então, aqui nós temos o compartimento inferior, compartimento superior e o líquido sinovial aqui no meio. Dá para entender isso? Então, aqui tem o líquido sinovial. Deixa eu ver se dá para eu desenhar. O tecido retrodiscal tá dentro da cápsula ou tá fora? Não, tá fora. A cápsula é aqui, ó. Se eu fosse desenhar a cápsula, deixa eu pegar uma linha aqui. Amarelo, tá? Ó, a cápsula é isso aqui, ó. Nesse corte, né? Se a gente for ver por anterior, vou pegar outra cor que estava antes. Vermelho, né? Se a gente for olhar por anterior, nós temos... Lembra que parece uma azeitona que eu mostrei em algumas fotos? Lembra disso? Sim. Então, ó, aqui tá a fossa, né? Por anterior, a gente vê assim. Nesse corte, a gente vê assim. Ué, cadê? O disco tá aqui. Fiz besteira. Pera aí. Fiz besteira aqui nesse segundo desenho. O disco tá aqui. O disco articular tá aqui. É que eu fiz muito juntinho. Eu fiz muito juntinho. Deixa eu fazer mais separado. O disco articular aqui, ó. É a mesma imagem, só que vista de frente, tá? Então, ó, aqui é mais ou menos assim, ó, os ligamentos colaterais. Aquela parte amarela, ela fica assim. Então, o disco, qual é a jogada aqui que eu quero passar para vocês? Isso é muito interessante. O disco, ele separa a cápsula em dois. Imagina que você está aí nesse lugar, onde você está, Mariana, no seu... O que é aí? Seu quarto? Aham, meu quarto. Então, imagina que o seu quarto é a cápsula articular. Tá? Tá. Imagina na metade dele tem um colchão que está preso em todas as paredes. Entendeu? Uhum. Aí o chão do seu quarto é essa parte aqui, ó, superior da cabeça da mandíbula. O chão do seu quarto. E o teto do seu quarto é o assoalho aqui da fossa mandibular. Entendeu? Uhum. Do osso temporal. O teto é osso temporal, o chão é mandíbula. E no meio tem um colchão que está preso em todas as paredes. E esse seu quarto foi enchido de água. Essa água é o líquido sinovial. Então tem uma parte que está em cima do colchão, tem uma parte que está embaixo do colchão. A parte que está entre o colchão e o teto
é a câmara superior. E a parte que está entre o colchão e o chão é a câmara ou compartimento inferior. Tudo bem? Uhum. Então, e a cápsula é o quarto. É fechado aí, para conter o líquido sinovial. Entendeu? Deu para entender? Sim. Então tá. Então isso é o que acontece normalmente. Então quando a gente abre e fecha a boca, a mandíbula mexe, o disco acompanha a cabeça da mandíbula. Tudo bem? Como se fosse um chapéuzinho assim, só que tem líquido sinovial embaixo dele e em cima também. Beleza? Quando Sim. esse músculo, quando acontece o deslocamento do disco, acho que essa é a sua pergunta, né? Deixa eu ver. Ah, não. Há algum problema quando o tecido retrodiscal fibrosa? Então, o disco ele serve como um coxinha amortecedor, para o osso não ficar raspando no osso e outras estruturas não ficarem interpostas também. Mas quando o disco desloca, que é uma coisa que vocês nem vão aprender na oclusão, mas em DTM a gente fala isso. Esse disco que está aqui, estão vendo aqui no desenho, né? Uhum. Ele desloca normalmente para baixo, para frente e para medial. Então, normalmente, esse deslocamento ele não é nem tanto para baixo, ele é anteromedial. Anteromedial. Por que isso, hein? Vamos ver. Você já tem condições de fazer essa pergunta. Por que a maioria dos deslocamentos do disco é para essa direção, anterior e medial? Arrisca, Mari, você já tem condição. Tenta lembrar daquela... Porque o movimento que a mandíbula faz é esse, né? No movimento de abertura. Mas olha quem que está inserido aqui ó, no disco. Os O músculos também. pterygoideu lateral. Medial. Principalmente Não, lateral. lateral. Principalmente essa cabeça superior. Sim. E quando ela contrai, você lembra qual que é o ponto fixo aqui do pterigoideu lateral? O esfenoide. O esfenoide, que em relação à cabeça da mandíbula, ele está mais para frente e mais para o meio. Concorda? Uhum. É o processo pterigóide da asa maior do esfenoide, lâmina lateral do processo pterigóide. Por isso chama músculo pterigóide lateral. Tudo bem? Uhum. Então, se aqui, ó, é que não dá para desenhar porque seria um outro plano o desenho, mas vamos supor que seja aqui, aquela lâmina. Imagina que esse desenho em azul, ele está mais para trás, num plano assim, mais para trás, ou seja, mais para medial e mais para frente. Então, na hora que ele contrai e puxa esse disco junto, em geral ele desloca para anterior e para medial, que é a direção do músculo que está inserido nele, entendeu? Vira um cabo de guerra, na verdade, assim. Quando ele desloca, é que o músculo ganha um cabo de guerra que acontece com esse ligamento posterior superior aqui. É como se o ligamento não tivesse mais a capacidade de puxar esse disco para trás na hora que a boca fecha, vamos dizer assim, tá? E aí o músculo ganha esse cabo de guerra e o disco acaba deslocando. Dentre outras coisas, ele acaba afinando. Lembra que eu falei que aqui ele é mais grossinho, no meio ele é fino, aqui ele é médio fino. Sim. Devido a pessoa apertar muito os dentes, essa área aqui ó, acaba afinando. E quando essa área afina, também dá a chance dele escapar para essa direção, anterior e medial. E aí, tudo isso que eu estou falando é um papo assim, avulso. Nem tem muito a ver com oclusão, mas responde a sua dúvida. Agora, pergunta, Mari, para responder sua dúvida. O que acontece quando o disco vai para essa direção? O que fica entre esse osso e esse osso? Que não é disco mais. Tecido retrodiscal, né? O tecido retrodiscal, que é o quê? Quais são as características dele? Ricamente Vascularizado e inervado. Então, quando a pessoa começa a mastigar não mais em cima de disco articular, que é um tecido conjuntivo denso, preparado para isso, e começa a mastigar
e entre esses dois ossos ficam tecidos ricamente inervados e vascularizados, o que pode acontecer? O que você acha? Vai formar um tecido de cicatrização, vai fibrosar, não é? Com o tempo. Mas e antes, imediatamente, logo? Vai inflamar. Dói, né? Dói e pode Uhum. inflamar. Então, a parte vascularizada e a parte nervosa, né? Então, em termos agudos, é isso que acontece. Em termos crônicos, é o que você falou. Tende a formar uma queratinização. Eu nem falo fibrosar, eu falo assim, uma espécie de uma queratinização e fibrose também. E ocorre uma adaptação. A pessoa se adapta a essa nova condição, mesmo com o disco deslocado. Muita gente tem o disco deslocado e entra nesse processo crônico. Então, assim, eu não diria que é bom, que é a sua pergunta, né? Não me perguntou se era bom Sim, seria um acontecer? problema. Tipo, se acontecer, aconteceu, não é? Então, mas só vai acontecer quando tem estímulo. E só vai ter estímulo se sair dessa situação anatomicamente fisiológica, vamos dizer assim. Aí opera isso ou deixa assim mesmo? Então, aí depende da evolução. Em geral, não justifica operar. Sabe por quê? Porque para você fazer essa cirurgia, você tem que entrar numa área que é estéril. Dentro dessa câmara, dessa cápsula articular, é meio que isolado do meio externo. Então, não tem bactéria, é tudo externo, é tudo estéril aqui dentro. Entendeu? Se você entra com um bisturi aqui, primeiro que o líquido vaza. Então, já começa a cicatrização por segunda intenção. Já começa o benefício talvez seja pior do que o malefício, sabe? De você entrar nessa região, que é muito delicada. Então, normalmente a gente acompanha e vê quais são os critérios. Os critérios funcionais. Se a pessoa não tem dor, se a pessoa consegue abrir amplamente a boca e se ela consegue mastigar com conforto. Ela consegue exercer a função sem dor. É basicamente isso. Entendeu? Entendi. Ou seja, para Saúde. responder a tua pergunta, obrigado. Para responder a tua pergunta, eu tive que explicar um negócio que até é da matéria lá na frente. Assim. Normalmente eu não falo isso na oclusão. E só uma coisa que eu quero falar para a Mari. Uhum. Você lembra que você perguntou um negócio sobre dispositivos interoclusais também? Uhum. E eu lembro que eu falei alguma coisa, até te indiquei aquele vídeo para você ver, né? Não sei se você viu. Você viu? Ainda não vi, Conseguiu? não. Tá na minha listinha do que eu tenho que fazer. E qual que era a dúvida? Só para fechar e eu já falo com o João. Ai, que eu tinha? Se tinha que... Gente... Se tinha que ver os pontos de contato tempos em tempos, ou só, tipo assim, fez a plaquinha, ajeitou os pontos de contato. Isso. Até pensando no teu caso mesmo, né? Que você perguntou, não é isso? Então, tem que ter pontos de contato, porque se não acontece igual aquele dente que está faltando no arco antagonista, ou uma restauração que você fez sem contato com o antagonista. O que pode acontecer com o tempo? O dente extrui, lembra? A gente até falou. Os dentes se movimentam, buscando contatos. Então, por isso tem que ter o contato, para dar estabilidade nesse plano oclusal. Mas aí por que tem que fazer de tempos em tempos? Ajeitar? Não, é assim, se a pessoa chegou num ponto que a placa está com todos os contatos legais e nas consultas de controle esses contatos se repetem, você pode ampliar o prazo de controle, entendeu? Só que assim, a placa ela desgasta, ela pode acontecer algum problema, a parafunção pode aumentar, e aí esses contatos podem mudar. Então o que o dentista que sabe ajustar tem que fazer? Ele tem que checar os contatos, ver se eles estão igualmente distribuídos. Se tiver tudo bem, é só o tempo assim dele secar, ver se está tudo em ordem, marcar com carbono os contatos e ver que está tudo bem. Aí ele não faz nada, ele só vê e fala, tá tudo bem.
Agora, se precisar de um leve ajuste, ele faz um leve ajuste. Se precisar de um grande ajuste, ele faz o grande ajuste. É, é coisa que o próprio paciente não tem condições de opinar. Precisa ter um controle periódico do profissional, entendeu? Entendi, obrigada. Só por isso, assim. Fala, João, desculpa que eu te cortei, meu. Nada, não. Tá certo. É mais uma dúvida sobre tratamento mesmo, mais cirúrgico, né? Que tem uma linha de profissionais que não aconselha, por exemplo, a artrocentese. Justamente por ser estéril, por você evitar uma Pois é, contaminação. exatamente. Mas por que, por exemplo, tem tanto profissional fazendo? Porque dá dinheiro, né, também. Por isso que, assim, o nosso campo do cuidado, a gente tem que ver o que vale a pena para o paciente, o que está indicado para o paciente. E aí a gente faz tudo o que está indicado, do mais simples, deixando o mais complexo como passos finais. Sim. Então, aí a gente ganha dinheiro de acordo com o que o paciente precisa. A gente não pode indicar coisas que ele não precisa porque a gente está precisando pagar uma conta. Aí que entra naquelas questões éticas que a gente está falando. A gente passa a indicar coisa que a pessoa não precisa. Para o caso dele, que era simples, você tratar com coisas mais invasivas e mais complicadas, isso gera um ônus financeiro, mas gera um ônus biológico também. Sim. Entendeu? Sim. Então, a questão é essa. Você tem que sempre evitar. Já aconteceu várias vezes comigo, João, do paciente querer fazer coisas que iam me dar um grande retorno financeiro e eu ter que falar para ele assim: você não precisa disso. Ah, mas eu quero fazer. Tem dinheiro, vou te pagar. Aí você fala, mas não precisa. Sim. Entende? Assim, que A odontologia, ela também é muito permeada por isso, né? Porque o público em geral não tem aquela visão muito mutiladora. Se a gente tem um problema, arranca o dente fora. Então, evita, né? eu acho que esses pontos são simples, são pontos que desde que isso esteja muito claro e você saiba se comunicar e saiba ter postura, são pontos simples. Sim. Mas, ao mesmo Saúde. tempo, são pontos tão difíceis... saúde, retribui. Ao mesmo tempo, são pontos tão complicados, assim, que geram brigas entre as especialidades. Eu naquela apresentação que eu fiz lá para coordenação, tem um slide lá que eu pus assim, o que trata e o que não trata. E aí eu pus um martelo com um prego, eu não expliquei isso. Mas é assim, para quem é martelo, tudo é prego. Então, se você for num protesista com problema na ATM, ele vai encontrar soluções oclusais, soluções de reabilitação protética para o seu problema. Se for num ortodontista, ele vai encontrar soluções ortodônticas. Se você for num cirurgião, ele vai encontrar soluções cirúrgicas. O que seria o ideal? Todos esses profissionais terem conhecimento de falar assim, olha, Humildade, né? para o teu problema, mesmo eu sendo ortodontista, não é a ortodontia que vai resolver. Para o teu problema, mesmo eu sendo cirurgião, não é a cirurgia que vai resolver. Para o teu problema, mesmo eu sendo protesista, não é a prótese que vai resolver. É isso que está faltando, entendeu? Sim. E é isso. Eu não sei como desdobrar mais esse assunto, mas é o simples que se torna complicado. Vamos supor que a pessoa queira pôr aparelho. Aí você tem que perguntar assim para ela, para que você quer pôr aparelho? Ah, eu quero pôr aparelho porque me dói, eu tenho dores horríveis, eu acho que se eu usar aparelho vai melhorar minha dor. O que o bom ortodontista tem que falar? Vai falar assim, isso eu não posso garantir. Tem alguma outra razão que você queira pôr aparelho? Ah, eu quero ficar bonito, quero ficar com os dentes alinhados, quero que os dentes tenham uma oclusão, né, que eles casem melhor. Aí o ortodontista que é bom, ele fala assim, para isso a ortodontia dá certo. Mas para dor, pode ser que eu te trate e você ainda continue com dor. Entendeu? Não E essa posso falsa prometer promessa é um perigo, né? Porque você não pode prometer o que você não pode entregar. Porque o paciente vai falar assim, ó, meu dente ficou bonito, tá tudo alinhadinho, nossa, ficou muito bonito. Na foto saiu bonito, que você pôs no Instagram,
mas eu continuo com dor. O queixo principal não foi O atingido. próprio paciente, na ignorância dele, o paciente não é burro, né? Ele chega à conclusão que, putz, eu tratei, alinhou meus dentes, mas para dor, não resolveu. Entendeu? Sim. Cirurgia é a mesma coisa. Putz, eu me submeti, puta, doeu, paguei caro, tive que pagar tal coisa, pagar o anestesista, convênio quase que não autorizou, fiquei meses para me recuperar disso e tal. Beleza, o cirurgião era ótimo, a cirurgia ficou boa, mas a dor continua. Entendeu? Uhum. Porque a dor é um sintoma. Você tem que saber, existe até a especialidade dor. Você tem que saber ler o que a dor quer te dizer. Se ela é só um sintoma, se ela é uma dor mantida por sensibilizações periféricas e centrais, se não. Você tem que entender um pouco mais a fundo. Não é... A gente, dentista, a gente está acostumado a ver assim, o dente tem buraco, coloco massa no buraco, o dente fica sem buraco. Para dor e sofrimento, esse raciocínio não é assim. Você não vê, às vezes, coisas palpáveis. O diagnóstico é difícil. É o mais difícil. Acertou o diagnóstico, o paciente aderindo às propostas terapêuticas simples, a chance de melhorar é muito boa, principalmente quando não tem comorbidades e não tem componentes emocionais graves junto, né? Ocorrendo junto. Então, assim, então para que eu vou estudar oclusão se não serve para isso? Vai estudar para as reabilitações, para a ortodontia. Aí sim. Uhum. Porque, vamos supor que eu sou ortodontista. Eu tenho que usar conceitos da oclusão de onde eu quero chegar com o meu paciente. Porque eu vou chegar no ideal para o meu paciente. Eu uso o ideal como parâmetro. Eu tenho que chegar o mais próximo do ideal possível. Mas não garante que isso não vai resolver o problema dele de dor. Não necessariamente, entendeu? Uhum. A prótese é Outra a mesma dúvida. coisa, a melhor prótese, a melhor cirurgia, e assim vai. Todos os tratamentos, assim. É muito frustrante, cara. É muito frustrante. Agora, vamos supor que o profissional avise, assim, olha, você quer fazer ortodontia para alinhar os dentes? Para dor eu não garanto, mas para alinhar os dentes eu garanto. Aí o paciente concorda com isso, às vezes precisa até assinar documento. Para dor, enquanto eu te trato, o ideal seria tratar depois que resolver a dor. Mas enquanto eu te trato, você pode ir vendo outros profissionais. Diz que a ortodontia não é para dor, mas você quer alinhar os dentes. E aí você cuida da dor com outros profissionais. Aí sim, aí é uma boa abordagem, entendeu? Uhum. Uma abordagem ética e honesta. Fala o que você ia falar, João. É uma outra dúvida. Em relação a, por exemplo, um paciente que teve um rompimento de ligamento e o disco fica se locomovendo dentro da cavidade. A gente tem como fazer alguma alternativa não invasiva? Tem, Sem eu redução? mostrei. Você assistiu o curso lá da coordenação, João? O da CG. O Eu só meu. cheguei no. Sim. Eu só cheguei no meio, mais ou menos. Então, Mas você viu o final que eu mostrei um caso? Lógico que era um caso, assim, mas isso é comum. De uma pessoa que tinha fraturado a mandíbula. sim. Eu não sei se ficou claro naquela imagem, mas quando a gente voltar às aulas, assim, eu posso mostrar aqui de novo também. Uhum. Na imagem, a cabeça da mandíbula estava aqui na frente, solta aqui. E o cara abria a boca, falava. Era um cara que eu encontrei na rua depois. Até falei esse caso. Não sei se você lembra. Tipo assim, uma coisa tão grave, todo o processo condilar estava aqui para frente. E o cara, vida normal. Ele mesmo se geriu, sabe, assim, em termos de... A minha ex-mulher, ela fraturou o tornozelo. Uma fratura horrível. Fraturou em várias partes, teve que pôr um monte de pino e parafuso e placa, sabe? Uhum. Ou seja, lá também tinha uma cápsula articular, viu, Mariana?
Lá tinha uma cápsula articular com líquido sinovial, etc. Aquela cápsula não existe mais, porque precisou ter procedimentos ortopédicos. E aí, para ela voltar a andar, teve que fazer fisioterapia, um monte de coisa, e ela conseguiu uma readaptação funcional, mesmo sem cápsula, mesmo sem líquido sinovial, mesmo sem ligamento. Forma um outro rearranjo muscular lá. Isso que é a beleza do nosso corpo também, entendeu? A gente é plástico. Só que a gente não sabe o quão a gente é plástico. Tem gente que é muito sensível, tem gente que é pouco sensível. Tem gente que você faz uma restauração, vocês vão ver isso quando vocês começarem a trabalhar. Vocês fazem uma restauração super alta, que vocês sabem que vocês fizeram um mau trabalho. Mas aí você pergunta ao paciente, como é que tá? Ele fala, tá ótimo, e vai embora. E aquilo nunca vai incomodar ele. E tem aquelas pessoas que você faz o melhor que você pode, aí você pergunta como é que tá, ele vai falar assim, tem um negocinho que tá me incomodando aqui, tá meio áspero. E aí você nunca consegue chegar na perfeição. Existem pacientes extremos, assim. E entre esses extremos existem os vários subtipos, assim. Então, como você não sabe se a pessoa é muito sensível ou uma pessoa super tolerante, você sempre tem que fazer o melhor possível, que não agrida o sistema, né? Agora eu me perdi. Por que eu falei isso? O que eu estava falando? Falando da fratura de tornozelo. Da adaptação. Não, da adaptação. Isso. Porque existe a chance da adaptação, só que algumas pessoas são mais resistentes, outras menos, entendeu? Você não sabe qual a capacidade de adaptação, então você não conta com isso em odontologia muito, assim. Mas acontece. Na vida real, acontece. Por isso que muita gente tem grandes problemas e nem precisam da gente. Então você não pode transformar tudo que você vê fora do normal em paciente, porque às vezes está fora do normal, mas a pessoa já se adaptou. Entendeu? Uhum. A gente vê cada uma. Se eu for tirar uma radiografia da coluna de vocês, pode ser que vocês tenham desgaste. Mas assim, vamos supor, tá bem torto, mas não é um negócio que você tem que andar de cadeira de roda, entendeu? Não, você pratica esporte, você nada, você eventualmente pode até ser campeão de handebol, sei lá. E tem aquele problema que você compensou. Pode ser que quando você fique velho, de 60 anos, assim, aquilo precocemente vai te dar um problema maior. Isso sim. Mas no momento não é uma queixa. Um exemplo, assim. A gente tem que ir acompanhando com a realidade. Certo? Uhum. E tô aqui pensando o que mais sobre oclusão, assim. Eu tinha falado aqui dos movimentos da mandíbula, né? Deixa eu ver aqui, eu vou... Cadê vocês? Hoje vai ter algum tema em específico, Fábio? Então, eu fiquei com a dúvida da Mariana, acabei nem perguntando. Não, quando a Mari estava aí, e você ainda não, eu peguei aquela lista que eu mandei para vocês, Uhum. e vi algumas coisas que a gente não se aprofundou tanto, mas de uma maneira geral, nesses encontros, a gente falou bastante. E aí eu abri para a Mariana fazer algumas perguntas e a gente está conversando desde então. E o meu receio, sinceramente, agora nessa altura do campeonato, sabe qual é? Eu falo assim, então agora não vamos conversar mais. E aí demora para ter as aulas teóricas de novo e a gente perdeu o contato, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, eu queria dizer que por mim, eu estou à disposição, mas em termos daquele meu planejamento inicial, acho que a gente já cobriu boa parte, entendeu? Então, eu não sei como é a rotina de vocês e nem quero cobrar esse tipo de coisa de vocês, mas assim, por exemplo, a minha rotina de professor mudou um pouco, porque eu estou muito dedicado agora ao projeto PET, pouco dedicado, mas também dedicado ao meu projeto de pesquisa, mas menos do que eu gostaria.
E outras atividades, filhos, outras ideias que eu estou tendo, que eu estou desenvolvendo, textos que eu costumo produzir. Então, a minha atividade nesse tempo de pandemia modificou totalmente. A de vocês, eu imagino, assim, por exemplo, eu vejo a Mariana, assim, toda dedicada, mas, assim, às vezes a dedicação tem que ser bem canalizada também, para resultar em alguma coisa efetiva, que dê um resultado efetivo. Então, por exemplo, o que eu noto? Estou usando a Mariana como exemplo, mas podem ser o arquétipo, do estudante. Assim. Assistir as palestras, aí as coisas que chamam atenção eu tomo nota para depois tirar dúvida, ou busco na internet, busco nos livros. Imagino que seja assim. E, por exemplo, umas conversas como as nossas dá chance, dá ideias de onde se aprofundar e onde buscar esse aprofundamento. E aí eu também me coloco à disposição para tirar dúvidas, né? Mas, assim, para isso virar um conhecimento efetivo, o que é conhecimento efetivo? Aquele que você não esquece. Lógico que detalhes a gente acaba esquecendo, até eu esqueço. Mas as coisas que você vai usar e que você teve prazer em aprender e que você vê utilidade, né? Então são duas coisas, utilidade e prazer, assim. Eu brinco não, eu já li nos livros do Rubem Alves, que ele fala que são duas maletas que a gente carrega assim, no processo ensino-aprendizagem. Uma maleta é de ferramentas, que é a maleta da utilidade. Aquilo vai ser útil para alguma coisa. E a outra maleta é a maleta dos brinquedos. Ou seja, você gosta daquilo. Você tem prazer. O prazer do estudo, daquele assunto, te atrai. Então, o prazer e a utilidade são as duas coisas que movem o aprendizado. Assim. E quando você junta as duas coisas, é útil e ainda gosto. Melhor ainda, né? Então, assim, eu consigo ver tanto utilidade quanto prazer em muitos assuntos mesmo áridos. E vocês já perceberam que tem coisas assim que não é que eu sou o mestre que domina tudo, não, mas eu tenho noção de buscar, onde me aprofundar, onde tirar minhas dúvidas, tirar as dúvidas de vocês também. Então, acho que isso é um papel bonito assim de um estudante. Nunca vocês vão estar prontos, falar assim, por exemplo, a Mariana fala assim, vou estudar todo dia, 8 horas por dia, nesse período de pandemia. Primeiro que não consegue, fica chato também, vira uma tortura, aí perde o prazer. Segundo que pode ser que ela estude pra caramba e na hora, sei lá, da prova ou na hora de ver se ela aprendeu mesmo, não aprendeu tanto. Então, essa relação de tanta dedicação e resultado, às vezes não se converte assim. Ao passo que também quem não estuda nada pode dar sorte de tirar uma boa nota ou aprender por sorte, sei lá. A gente precisa estar muito atento nisso, porque esse processo a gente pode perder o pique. E é isso que eu não quero. Para mim, o mais importante é isso, é não perder o pique. Então, eu manter essas conversas com vocês, assim, nesse clima assim aberto, no clima assim de que não existe pergunta boba, a gente pode cometer erros, eu acho legal assim para a gente continuar. E da minha parte mesmo, assim, na hora que for para valer, vamos dizer assim, primeiro que esse para valer já vai ser meio diferente porque a gente está pós-pandemia, né? Eu já não vejo um para valer assim bravo, assim, sabe, de um jeito assim muito pesado, vamos dizer assim, né? Eu temo assim que esse para valer não seja seja de uma maneira menos boa ou pior, né, do que hoje em dia, que é mais solto, vamos dizer assim. Eu temo que isso possa acontecer, né? E não gostaria que acontecesse.
Então, eu queria aproveitar ao máximo enquanto o nosso clima... Quero continuar com o clima bom, mas eu quero aproveitar ao máximo enquanto ele está bom. Vamos dizer assim. Deu para vocês me entenderem? Sim, sim. Então, assim, manter essa... Vocês têm que fazer isso com todos os professores, cara. Mesmo que, sabe assim, ser meio cara de pau, fazer pergunta e se o professor for bravo ou não gostar da pergunta, o problema é dele. Não é mais de vocês. Assim. Vocês têm que ter, assim, um poder mesmo, assim, uma segurança de separar as coisas, sabe? Assim, ele não gosta de mim, ele que tá perdendo, problema dele. E também uma humildade, assim. Putz, nisso eu sou fraco, preciso me esforçar mais. Então são as duas coisas, né? Não se deixar abater quando você é forte e também não se sentir o bonzão sabendo que você não é o bonzão. Tem que ter a noção da realidade, assim. Só assim a gente avança. Eu acredito muito nessa postura. E como professor, eu vejo que o aluno que é possível de ser educado, e assim, eu acredito na mudança. Vamos supor, um cara que é mau aluno, tem aquele rótulo, pode virar um bom aluno. As coisas mudam muito, né? E a pessoa que pode ser educada é aquela que está em busca. Isso sim. Então ela pode estar em busca meio erradamente. Aí o professor serve para guiar, para trazer para o caminho de novo. Ou afastar do caminho, dependendo, né? Mas é uma responsabilidade nossa, de professores. E nesse período de Covid, pandemia, assim, eu vejo como uma função, assim, muito, muito, muito valiosa. E a função de vocês, de estudante, que vai cuidar de pessoas, também muito importante. Quando a gente vê essa importância, putz, eu estou me dirigindo a pessoas, eu me dirijo até com uma outra reverência, vamos dizer assim. Estou me dirigindo a pessoas que vão cuidar de outras. Olha que importância que vocês têm, e a minha de orientar vocês. Então todos nós somos importantes nesse processo. Ou eu tô sendo chato também, assim, vamos supor, puta, marcou conversa, só vai eu e o João. Vamos supor a Mari, assim. Eu Só gosto. vai eu e o João, puta saco, porque já marquei, né? Então eu vou lá. Aí também, da minha parte, assim, eu sei que eu tô fazendo o melhor que eu consigo. Eu também não sou... Tipo assim, não dá pra dar umas cambalhotas aqui, ficar fazendo malabarismo pra entreter vocês. Não é essa a minha função, nem intenção. Né? Então, se eu estiver sendo chato, eu peço desculpas de antemão, assim, mas minha intenção é boa, assim, sinceramente. Tudo bem, também. Tô tentando aqui acertar, né? Igual vocês estão tentando. Né? Todo mundo tá buscando um lugar ao sol aí com a melhor das intenções. Acredito nisso. Né? Então, vamos lá. A gente Matéria de reconhece, novo. Fábio. A gente reconhece o Você tá com esforço uma de cortina aí? Você pôs uma Eu tô com um lençolzinho. Peraí. O microfone caiu. Eu tô com um tá de lençol fininho regata aqui. por baixo com um pano em cima, Exatamente. assim. Caramba. Tô brincando, viu, João? Eu tô aqui total conforto Mexendo. hoje. Queria estar no Rio de Janeiro, que nem João Pedro. Aqui tá muito frio, né, Fábio? Eu queria estar aí. Deu uma mudada o tempo. Olha, eu tô de cachecol e outro de casa. Não, eu não considero que esteja... Sabe o que acontece comigo? Às vezes eu me agasalho tanto e à noite faz frio mesmo. Aí eu vou dormir, no meio da noite, me dá aquela angústia que eu começo a tirar a roupa, assim, que me dá um calor no meio da noite. Assim. Eu não. Tô com 5 cobertas ali, tô Misericórdia. dormindo com cachecol, assim, abraçada. Mariana usa aquele cobertor grosso. Parece É um de lã. deles. Então, se eu me agasalho demais, pra mim me dá uma angústia, assim. Também não é confortável, muito agasalhado. Bom, então, aí depende. A gente tá na dependência de como que vai ser essa agenda, né? Então, eu tava falando pra ela, viu, João, que eu não...
talvez comece as aulas teóricas remotas Sim. e a parte presencial vai ficar lá para frente, eu não sei como. Para mim, assim, em relação ao que a gente tem conversado, se começar semana que vem, quanto mais perto, melhor, porque aí eu resgato as coisas que a gente falou e a gente vai em frente, entendeu? Agora, se começar a demorar muito, muitos assuntos, eu normalmente faço isso, mas muitos assuntos eu vou ter que falar tudo de novo. Eu acabo retomando. E mesmo para quem, por exemplo, está afiado hoje, vamos dizer assim, lá no futuro vai ter esquecido algumas coisas. É normal, isso é normal Sim, acontecer. sim. Então, quanto mais próximo, melhor para a gente associar coisas que eu já falei, assim. Só isso. Só engajando no assunto aqui paralelo, Fábio, que você comentou, Ah, sobre as questões de linha de pesquisa, assim, do próprio PET Intersaúde. Conta eu dei uma lida no seu Lattes, achei bem interessante a questão da pesquisa com laser, essa, é, da no odontologia começo foi minimamente assim. invasiva, acho bem bacana. Também Assim, acho. Mariana também eu sou gosta. apaixonado, assim, realmente eu sou apaixonado e eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz. E quando eu vim para a UF, eu tive que ampliar o meu leque de visão, porque na época que eu me formei e comecei a trabalhar com tudo. Isso na minha vida de trabalho, assim, eu trabalhei com tudo. Mas na minha parte acadêmica, eu estava me dedicando à pesquisa, a parte de dentística, né? Isso que eu ia falar. E assim, fora isso, eu fiz outros cursos, mas voltados para o meu consultório. Por exemplo, eu estudei ortodontia, estudei outras coisas voltadas para o consultório, implante, né? Mas na parte acadêmica, eu trabalhava com coisas de dentística. Então, eu aprendia desde dentística operatória, que é fazer cavidades, fazer preparos cavitários, até a parte de odontologia restauradora, tanto adesiva ou não adesiva, principalmente na minha época. Então, eu estudei muito o amálgama, as cavidades para amálgama, etc. Que acho que vocês estudaram um pouco isso em dentística, né? Uhum. Sim, sim. Talvez com o tempo as novas gerações nem estudem mais isso, porque é um material que realmente está em desuso, tem uma série de problemas, não só a parte do material em si, que ele é mais tóxico, né? Contém mercúrio, mas quando ele vira amálgama, ele tem uma outra condição que não é tão tóxica. Então tem essas discussões aí. Eu não sou assim tão medroso assim por conta disso. Mas em termos mecânicos, ainda mais se a pessoa tem parafunção, que aí tem um pouco a ver com a minha nova área de estudo, o amálgama ele realmente ele serve como uma cunha no dente e ele tende a fraturar o dente, dependendo da cavidade, dependendo do desafio, né? Então a odontologia adesiva ela veio para ajudar nesse ponto. Só que a adesão à estrutura dental tem uma série de problemas também. Então, nós temos problemas nos sistemas adesivos, principalmente quando a gente fala em dentina, e principalmente quando a gente fala em áreas próximas à região cervical, que são áreas mais úmidas, né? E também pela configuração também do substrato da dentina, né? Falando de dentina agora, mas do esmalte também. E questões também ligadas ao material. A resina composta é um material que incorpora muita umidade assim ao longo do tempo, ele pode sofrer sorção de água, né? Vocês aprenderam isso em materiais dentários, em dentística também. E logo que se ele não é bem realizado também, longe da umidade, aliás, tudo que envolve a resina, né, desde adesivos até a própria resina composta, não, é inimigo da umidade, tem que estar idealmente com isolamento absoluto, etc., longe de umidades, vamos dizer assim. A própria resina, se ela não é bem trabalhada, ela pode sofrer contrações, que ela é arrancada das paredes.
E a resina, com o tempo, ela sofre degradações, porque ela é composta, então ela tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Por isso que ela é composta. A parte orgânica dela, com o tempo e com os desafios do meio bucal, principalmente desafios ácidos, abrasivos também, né? Atritivos, vamos dizer assim. Então tem atrição, abrasão, a abfração. Tem várias coisas que podem acontecer. Mas dependendo dos desafios, ela pode se desgastar, ela pode se degradar. E aí nessa área vai ocorrendo ou pigmentação ou até uma infiltração. Se é na área de interface, é uma infiltração. Se é na área que não é de interface, ela pode ficar com uma lisura superficial pior, ela pode, né, ficar mais rugosa, ela pode ir perdendo a coloração. Então tem vários problemas ao longo do tempo também. Então, em todos esses sentidos, desde aquilo que eu falei do amálgama até os novos materiais, vamos dizer assim, todos têm problema. O ideal seria que não precisasse de material. Então, a odontologia minimamente invasiva vem para minimizar cavidades, minimizar intervenções, né? Lógico que quando elas são necessárias, elas têm que ser feitas da melhor maneira possível para que aí sim minimize-se a troca. Sempre tem que evitar uma reintervenção. E cada intervenção que seja o menor possível. Aí entra naquela ideia de ciclo repetitivo, né? De ciclo restaurador repetitivo. Exatamente. No livro lá, tem um livro famoso aí que tem na biblioteca, que é da Edwina Kidd e do Fergeskov, que é um livro que chama Cárie Dentária. Ele tem a capa meio cor de vinho ou verde, dependendo da edição. Lá tem vários capítulos filosóficos e muitos práticos também que falam justamente sobre isso. É um dos melhores livros que eu já tive, assim, dessa abordagem, né? Então vale a pena ter esse livro. Ou tirar muito na biblioteca se não dá para comprar. Mas é um livro assim que eu tô de tempo em tempo, mesmo eu já sendo professor, eu releio. É um livro que eu gosto. Entra naquela história do prazer, né? Eu gosto de reler. Então, assim, aí na dentística, só voltando ao que você falou, João, aí eu comecei a estudar essas questões também filosóficas de mínima intervenção. Lógico que quando a gente trabalha, uma coisa é a gente estudante, que só imagina as coisas e trabalha pouco. Quando a gente trabalha e tem os nossos pacientes, aí seja de serviço público, ou seja de clínica privada, você quer aplicar tudo o que você está estudando. Você continua estudando. Você quer aplicar aqueles conceitos. Para quê? Para ser um melhor profissional, para dar o melhor para o seu paciente. E você acredita assim, na ciência, você acredita na saúde, essas coisas. Então, esses conceitos eles acabam vindo naturalmente. Assim, a nossa trajetória te impele a estudar para você virar melhor, se aperfeiçoar, né? E assim, a minha trajetória na dentística foi muito bonita. Eu gostei muito de aprender essas coisas, mesmo técnicas, mesmo de materiais dentários, mesmo de entender o substrato. Eu gostei muito. Porque aí eu pude me aprofundar, como eu falei já para vocês, nas questões de histologia. Eu fui monitor de histologia, não sei se você viu isso lá no meu Lattes, lá fui monitor de histologia e tal. Então eu sempre também gostei dessas coisas, assim. Eu gostava de ficar na faculdade, acho que eu não queria voltar para casa, assim, na minha época, assim. Então eu ficava lá no curso integral e ficava no curso noturno. Ficava lá. E aí arrumava pretextos, assim, fazer monitoria de histologia, fiz de odontopediatria, fiz de dentística. E quando você faz monitoria, é igual agora aquilo que eu estava falando. Você estuda de novo uma matéria, você acaba estudando, né? Vê aula de novo, ajuda o professor a montar as coisas e tal. E aí sim você começa a entender. Porque na época que você estudou valendo nota, você percebe, se auto-percebe,
você não entendia nada. Você estudou errado aquela matéria. Na hora que você estuda assim, livre, putz, agora que eu entendi o que é lâmina basal do tecido epitelial, putz, eu não sabia que era isso. Sabe assim? Eu na histologia, assim. Ah, eu não sabia que tecido conjuntivo englobava tudo isso, que ele é tão importante. Afinal, o que é tecido conjuntivo, sabe? Aí você entende a embriologia, relaciona com a dentina, que é um tecido da camada endodérmica, o esmalte da camada ectodérmica. Você começa a relacionar uma matéria com a outra e entende o que está acontecendo. Então, aí academicamente, então eu trabalhava e estudava. Tinha a minha parte que eu acompanhava alunos na faculdade. Na minha época, tinha um negócio que chamava estagiário didático, chamava assim. Então, eu continuei, até eu entrar na UF, eu continuei o tempo inteiro ainda ligado à universidade. Eu ia lá meio de graça, assim. E fora os cursos que eu ajudei também. Nos cursos eu ganhava, mas na faculdade, na USP, onde eu estudei, eu ia lá porque eu adorava assim, ficar com alunos, ficar acompanhando. E eu aprendia muito também. Cada vez que eu pegava um caso novo, eu lá no ambiente da universidade, se eu não sabia, eu chamava um amigo, chamava um professor e acabava aprendendo. Então eu era um professor aprendiz, vamos dizer assim também. Então, muito do que eu aplicava no meu consultório é porque eu continuava naquele ambiente de estudo assim, e de prática também. E a um custo zero, né? Porque eu não era uma espécie de um curso que eu fazia permanente sem gastar dinheiro. Para mim isso era muito importante também, porque eu não conseguia assim fazer 1000 cursos desses chiques. Eu vejo uns cursos de hoje em dia assim que se eu fosse hoje em dia eu não ia conseguir fazer. Eu vejo uns cursos muito chiques, assim, muito caros. Então, a minha trajetória foi uma trajetória mais simples, mas constante, assim. Então, continuei, né? Aí eu estudei laser, e quem tinha a chegar, né? Estudei o laser não só em tecidos mineralizados, mas também em tecidos moles, os diferentes tipos de laser. Então, eu entendo também de laser de baixa intensidade de potência. Não sei se vocês viram isso em patologia. Eu sei que a Carla ela trabalha com laser também. Laser para bioestimulação, laser para efeitos cirúrgicos, né? Por exemplo, ou para fazer uma incisão, ou para fazer uma ablação de tecido mineralizado, que é o que eu estudei, né? E aí, no meu mestrado, João, eu estudei adesão com laser. Então, eu fiz algumas variações lá com laser. E no meu doutorado, eu queria usar o laser não mais para ver questões assim de adesão. Eu queria usar o laser para remoção de tecido cariado na parte operatória dele. E aí a gente desenvolveu uma ideia maluca lá de associar essa remoção de tecido a não tirar tecido que o paciente não precisasse tirar. Então eu precisei entrar nesse campo da mínima invasão mais a fundo ainda, da remoção seletiva de tecido, etc. Então eu gosto muito dessas áreas. E tem também. como Tem utilizar o como. laser? Tem. É lindo. Todos deviam ver como é que funciona. É lindíssimo. E assim, novas formas de trabalho estão se apresentando aí, que vai ser para vocês. Por exemplo, comprar um laser talvez não seja acessível para um dentista. Mas se 200 comprarem um laser, os 200 usam num sistema assim, tipo um coworking. Aí precisa bolar o sistema, como é que faz, né? É igual, por exemplo, os oftalmologistas não compram o aparelho que cura a miopia, que faz correção da miopia. Eles não compram, cada um compra o seu. Existe um sistema que eles se cotizam e aí um número X de oftalmologistas vai usar aquele aparelho de acordo com uma agenda, né? Aí paga para quem ela. Aí tem um sistema. Precisa bolar um sistema de negócios, né? Também.
Então, eu vejo a saúde no futuro, assim, com essas coisas caras, mesmo aquele negócio lá que o Leandro apresentou, quem assistiu a aula dele, a Mariana assistiu, de escaneamento de preparos cavitários e produção de próteses fresadas, né? Talvez seja inacessível para cada um comprar um equipamento desse. Mas se houver um sistema de trabalho desses, assim, aí talvez vire viável um grupo de dentistas ter isso. Precisa bolar um sistema de trabalho para fazer um investimento tão alto, né? E assim vai. Mas aí quando eu entrei na UF, João, eu era professor de dentística. Apesar de ter muita experiência na minha prática profissional, e isso para mim foi um diferencial muito grande, porque eu trabalhei no serviço público, trabalhei nas Forças Armadas, trabalhei no meu consultório, eu fazia endo, fazia cirurgia, fazia ortodontia, fazia prótese, fazia implante, eu fazia tudo, cara, eu fazia tudo, entendeu? Talvez, vamos supor, eu não sou implantodontista, então uma coisa assim de levantamento de seio, maxilar, enxerto, isso aí eu não fiz, realmente eu não fiz. Mas o arroz com feijão eu fazia de tudo. Um canal, assim, aqueles canais atrésicos, é que vocês ainda não tiveram ainda. Mas tem canal que é dificílimo fazer. Eu também não conseguia fazer. Mas o simplinho, eu ia lá, fazia. Dava certo, depois punha minhas próteses por cima. Enfim, eu tive experiência de clínico geral. Então, quando eu entrei na UF, a minha parte acadêmica era de dentística, mas a minha vivência era de um clínico geral e muito ampla, assim. Aí eu cheguei, por incrível que pareça, prestei o concurso, tal, que era um concurso de odontologia restauradora, não era específico de dentística, mas era de odontologia restauradora. E eu tive sorte porque eu trabalhava, como eu falei, a dentística que eu trabalhava era indireta, era de dentística de prótese unitária, de restaurações que o protético fazia e a gente cimentava. Mas minha prática toda, até para depois a gente vai ver assim, mas para fazer os procedimentos operatórios especiais, tal, enfim, eu fazia tudo, eu sabia fazer tudo. Então, quando eu entrei aqui, não tinha vaga mais na dentística. A disciplina de dentística já estava todo mundo ocupado lá. Aí falaram assim, ó, teu concurso é de odontologia restauradora, a gente vai te colocar em materiais dentários, vai te colocar em anatomia dentária e prótese fixa. Basicamente essas 3 matérias que eu fazia, que eu me lembro. Aí um estágio supervisionado. E aí, como eu tinha experiência de serviço público, eu passei até a coordenar esse estágio supervisionado, que na época era o TCS 6. Não, TCS 5, que depois virou TCS 6, uma coisa assim. E aí eu coordenei esse estágio supervisionado, que era na faculdade mesmo, faz no último período, no 9º período. Né? Na época era o 9º período. Agora eu não sei como é que tá nessa mudança curricular. Mas, e aí fiquei na materiais dentários, prótese fixa e anatomia dentária. E um dos caras, isso é bonito da minha história, assim. Um dos caras que eu gostava, era meu amigo, assim, era o Elson, professor Elson. Ele era da oclusão e da DTM. E como eu ficava a semana inteira aqui, eu sou de São Paulo, eu ficava num pensionato que tem lá na Mariquinha, lá no centro. Aí eu falava assim, pô, não posso ficar lá deitado vendo sessão da tarde, né? Não cabia isso pra mim. Então eu falo assim, Elson, você não quer que eu te ajude lá? Mais ou menos o que eu fazia lá na USP. Você não quer que eu te ajude lá nas suas disciplinas? Porque aí, quem sabe eu aprendo um pouco também. Aí comecei a ajudar ele na oclusão e na DTM. Então eu assistia às aulas teóricas, eu levava um caderninho assim, já era professor, anotava tudo, fazia pergunta. Aí o Elson passou num concurso em outra faculdade, na UFRJ. E aí não tinha quem coordenar a oclusão e a DTM. Aí ele falou assim, ó, o Fábio tá aqui me acompanhando. Eu indico o Fábio.
Aí o Fábio passou a estudar outras coisas também, que o Fábio não sabia muito. Comecei a estudar, aí depois fiz especialização, tal, em DTM, né? Mas oclusão, fui autodidata, assim, me aprofundei sozinho. E adorei. O que eu quis dizer, assim, eu entrei aqui, não pude trabalhar na dentística, em vez de eu ficar choramingando, pô, mas eu só estudei dentística, preciso entrar na dentística, preciso entrar na dentística. Não, eu falei assim, a dentística eu já tenho, tá em mim. Lógico que a gente precisa se atualizar. Pô, eu ganhei outras especialidades, ganhei a DTM. Isso eu fiz especialização, mas ganhei. Ganhei. Hoje eu trabalho na prótese fixa. Ganhei outras especialidades de atuação. Então eu posso trabalhar ainda em dentística e tenho experiência de outras matérias. E a questão do serviço público também. Como eu trabalhava, eu trabalhei em estágio supervisionado. Eu gosto muito do que eu fiz. Aí depois de um tempo, virei coordenador de curso, tentei fazer umas mudanças, algumas coisas gerou um problemão que até hoje está dando repercussão. Que são essas mudanças dos pré-requisitos, essa mudança de 9 para 10 semestres, essa readequação, que é a turma de vocês, né? De período que aprende tal coisa. Então, muito do que está acontecendo agora começou na minha gestão. E as meninas estão continuando, a Renata e a Ângela, né? E elas são ótimas. Na verdade, eu deixei muitos problemas assim, para elas resolverem, porque eu comecei um processo que geraram problemas. Então é isso. Enfim, tudo está interligado, João. Tudo está interligado. A dentística está ligada com a mínima intervenção, que está ligada com a saúde pública, saúde coletiva, vamos dizer assim. E aí, a história da interprofissionalidade. Aí, no final do ano passado, eu me divorciei. Até hoje eu tô triste. Meu filho também, que morava comigo, foi embora para o Canadá. Vou chorar, hein? E aí começou essa história de pandemia, mas aí eu já tinha me recuperado um pouco, assim. Aí eu falei assim, eu preciso canalizar minha energia para o trabalho e para outras coisas também. Eu sou bem religioso, assim. Então eu, embora assim não vá tanto em missa, essas coisas, eu rezo todo dia. Eu sou meio religioso, assim, eu tenho muita fé, assim. Que a fé que eu aprendi, que é a católica, mas eu tenho sérias críticas também. Eu sou meio progressista também. Então me ajudou muito. Sinceramente, assim, me ajudou muito. Eu estou mais fortalecido. E essa parte do trabalho... e eu tenho o projeto do Melhor em Casa, né? Não sei se vocês viram isso. Eu trabalho com um grupo de estudantes, a gente faz o ART, o TRA. Vocês aprenderam em pacientes acamados e ver o impacto disso na saúde geral, essas coisas. Então, entrar no... e eu entrei nesse projeto Melhor em Casa porque eu fiquei amigo do pessoal de lá, da médica, da fisioterapeuta, da equipe multidisciplinar. Aí surgiu esse PET interprofissionalidade, eu falei, preciso trabalhar com isso, para aprender, principalmente para aprender. Eu gosto muito. Um dia ainda vou fazer especialização em saúde coletiva, mas eu quero aprender que é essa filosofia. A parte do serviço eu já conheço um monte de gente aqui, porque eu já trabalho no Melhor em Casa. Eu acabo conhecendo as pessoas, sou articulado. Assim. Então eu quero aprender, quero desenvolver minha capacidade de organizar coisas, contribuir, né, no projeto. E uma coisa vai unindo a outra. Eu noto que as especialidades, na verdade, elas não estão assim estanques, separadas. Na verdade, eu acredito que as especialidades elas podem trazer um mal muito grande para a odontologia. Elas são até meio imorais, assim. Pessoa extremamente especialista, ela perde a noção do todo. Eu acredito nas especialidades como recursos para a clínica geral, na verdade.
ou seja, para o paciente integral, né? Então tem a ver até com conceitos de saúde coletiva, da integralidade, da universalidade, do cuidado. Então eu vejo as especialidades como casos difíceis que precisam de atenção dentro de uma lógica integral de um indivíduo. Então aquele que fala só sei prótese, só sei endo, só sei cirurgia, puta, que pena, cara, que ele está perdendo uma chance de ter essa noção do que acontece nos determinantes sociais. Puta, eu sou apaixonado por isso. E acho que uma coisa integra a outra. Uma coisa responde à outra, sabe? E outra coisa que está aí no meu lado, eu fui monitor de odontopediatria. Eu sempre atendi criança também na minha vida, né? Eu adoro criança. Apesar de eu ser um pouco severo com os meus filhos, assim, eu adoro criança. E na odontopediatria, e por causa da ortodontia também, eu estudei muito essa história do desenvolvimento, do crescimento, que aí tem a ver com histologia de novo, com embriologia. E eu gosto muito disso. Então, por exemplo, surge alguma coisa, mesmo que eu não faça muito, ainda mais agora que eu perdi o ritmo, né, de consultório, assim, o ritmo de trabalho diário, assim. Mesmo que eu não faça muito, como eu já fiz, eu sei conversar, cara, com todas as especialidades. Eu sei conversar com o periodontista, eu sei conversar com o implantodontista, com o protesista. Prótese já tá um pouco mais minha área. Com o cara da dentística, com o cara da cirurgia. Teve uma época, viu, João e Mariana? Logo que eu entrei, eu criei um programa de extensão que era meio, assim, era muito legal. Cara. A ideia ainda existe. Dá pra gente reativar esse programa. Que era um projeto de extensão que era cuidar da comunidade interna. Nossa, não chamava instituto, chamava Polo Universitário Polo de Nova Friburgo. universitário. E então era assim, cuidar dos funcionários, tanto os da UF quanto os terceirizados, cuidar dos alunos e professores. Então, só esse público, se for ver bem, muitos deles não cuidam direito dos dentes. Numa faculdade que ensina a cuidar dos dentes. Então, falar assim, primeiro a gente precisa cuidar de nós mesmos para a gente poder cuidar dos outros. Pode ver, entre nós mesmos, tem gente que não usa fio dental, não, é meio porco, assim, modo de dizer, mas não se cuida tanto. Como é que vai cuidar dos outros? Tá? Eu não consigo entender muito isso. Então, eu achava que a gente tinha que cuidar de todo esse público interno primeiro. E aí, João, dentro dessa lógica, quando a gente começou a cuidar dos estudantes, sabe o que surgiu um conflito para mim, assim, que eu entrei numa briga. Assim. Eu comecei a pegar os jovens, vocês, assim, na faixa etária de vocês, que precisavam tirar o siso, o terceiro molar. Aí comecei a marcar junto com outros alunos que estavam no projeto, a gente marcava e fazia a cirurgia. Era sexta tarde que a gente marcava. Aí o pessoal da cirurgia ficou sabendo que a gente estava fazendo isso, eles ficaram com ciúme. Falaram assim, pô, você não é da cirurgia, faz cirurgia? Eu falei, mas eu sou cirurgião dentista, eu sei fazer, sempre fiz. Ah, mas tem que fazer do meu jeito, tal. Tem todas, não vou dizer que é. A sistemática, vamos dizer, minha, que eu, como clínico geral, é diferente da sistemática de um cirurgião. E talvez a minha até seja passível de ser aprimorada, né? Porque eu gosto também de cirurgia. Não queria perder isso, né? Mas assim, se eu sei fazer, com a humildade de que talvez não seja igual um cara da cirurgia fazendo, mas eu sei fazer, então eu vou fazer o melhor que eu posso. E aí surgiu esse tipo de briga, assim. Eu lembro que eu tive que falar assim, olha, eu sou seu colega, eu tenho CRO, você também tem. Então, eu vou fazer. E
eu respondo pelos meus casos, você responde pelos seus. Eu tive que falar nesses termos. Falando assim, ó, se der problema, quem fez fui eu, quem responde sou eu. Beleza? Vou continuar fazendo. E nunca deu problema, assim, grande, assim, graças a Deus também. Mas só dele ter falado comigo já me acuou um pouco, já me intimidou um pouco, né? Mas, enfim, são conflitos normais, né, da convivência. E essa parte interprofissional, ela é importante de ser desenvolvida. A gente está muito no nosso murinho da faculdade. A nossa própria clínica ainda não está integrada no Sistema Único de Saúde. Os pacientes vão lá, ficam na fila para conseguir vaga. Outro projeto que eu vou fazer é que aí surgiu a pandemia. Esse já está escrito. É o de avaliar a eficiência da clínica, assim, porque eu tenho uma hipótese, até baseada nesses livros, nesses capítulos aí de espiral da morte, essas coisas, de ciclo restaurador repetitivo. Eu tenho a hipótese que o paciente que entra no sistema da faculdade, quando ele sai e quando sai, ele sai pior do que quando entrou. Se a gente for avaliar índices que medem a saúde bucal, né? Ele sai mais mutilado, ele sai mais mexido, vamos dizer assim. Então sai com mais prótese, sai com mais restauração, sai com mais... Então, coisas que às vezes não precisavam ter sido feitas, que vão contra os preceitos da mínima invasão. Então eu quero bolar um sistema, assim, minha hipótese, né? Mais resolutivo e de maneira a não prejudicar o paciente, só ajudar. Então, para isso a gente precisa pensar, cara. Não dá para entrar na roda viva, assim, chegar lá, vou fazer, mas sem saber por que eu estou fazendo e no que isso vai dar. Pô, são pessoas, cara. Não é certo. Eu não vejo certo, assim, a gente, mas estou aprendendo. Dane-se, dane-se, eu estou aprendendo. Então dane-se. Não é assim, né, meu? É isso. Não... Te respondi, João? Contando a minha biografia? Claro, claro, com certeza. Gostei bastante. Foi a minha trajetória, uma trajetória de muito trabalho. Sinceramente, a minha trajetória é uma trajetória doida, não é confortável, assim, de falar assim, eu trabalhei, agora eu vou para minha casa, vou ver a novela. Não, sempre foi, ó, esforço, 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 anos e anos e anos. E ainda é. Mas foi uma opção, eu gosto desse estilo de vida, entendeu? Eu tomei decisões que me levaram a esse estilo de vida. Mas eu não condeno aquele dentista do bairro, não é menos importante. Aquele dentista do bairro que faz uma ótima odontologia para aquela população que ele cuida, e ele tem uma vida simplinha. Ele não é famoso, ele não é de Instagram, ele nem ganha muito, mas ganha o suficiente. E faz um bom trabalho. Pô, pra mim aquele cara é um cara foda, desculpa a palavra, assim, mas é um cara que é feliz, cara. É feliz. E promove o bem. Promove a vocação do exercício que ele escolheu. Enquanto que aquele que é mercantilista, que quer fazer coisa só para cobrar dos outros, talvez ele seja famoso, ele consiga ir para Miami todo ano, sabe assim? É um estilo de vida diferente, mas no fundo eu acho que eu escolheria ser o simples do que ser o glamuroso que faz só besteira. Assim. Ele pode acreditar, ele pode até convencer a si mesmo de que ele está fazendo certo. Mas a pessoa que estuda um pouco, tipo eu, né? Eu não consigo fazer uma má odontologia e fingir que eu estou fazendo uma boa odontologia. Não dá mais. É impossível para mim. É impossível. Não consigo. Nem que eu ganhe muito dinheiro com isso. Não consigo. Não dá. Esse aluno que eu quero ter. Né? Talvez seja um aluno, como meu pai fala para mim, meu pai é muito duro comigo também. Ele fala que eu escolhi ser pobre. Mas não tem jeito, cara. Eu acho que eu escolhi ser pobre, então.
tem jeito. Fazer o quê? Mas eu acredito que dá pra gente ter uma vida digna. Nunca vocês vão ser ricos. Isso eu posso falar pra vocês. Ser podre de rico. Isso esquece, cara. A vida é dura. Mas vocês vão ser dignos. Entendeu? Pra mim isso é muito importante. Então, por exemplo, eu até agradeço você pedir pra eu falar de mim, mas no fundo não é que eu quero me mostrar. Não é pra mim. Eu já tenho a consciência que não é pra mim mais. Pra mim eu já vivi essa trajetória. Eu tô no ápice da minha carreira. Tudo que vem agora é aprendizado, é risada, são coisas legais que eu vivo, são experiências. Mas a minha trajetória, que eu considero assim, que eu dei uma acelerada forte, foi desde a monitoria lá. Desde o colégio, na verdade. Monitoria. Tudo que eu li, tudo que eu estudei, que eu perguntei, que eu passei vergonha, fiz pergunta boba. Então, se eu fiz um monte de pergunta boba, hein, Mari? Na época não tinha esse negócio de televisão, né? De aparecer assim com imagem. Não era assim. Mas eu já fiz já passei cada vergonha, assim que eu tô calejado, entendeu? Não tem, sabe? Eu prefiro passar essas vergonhas honestas. Pô, eu tô aqui tentando aprender, não sei, vou fazer pergunta. O máximo ele vai achar que eu sou burro, problema dele. Então eu vou continuar fazendo as perguntas, tentar melhorar onde eu posso melhorar e assim vai. Do que ficar, para mim, eu me sinto culpado assim, se eu poderia estar fazendo alguma coisa e eu tô ocioso assim. Não aquele ócio merecido, assim, puta, hoje eu tipo esse fim de semana eu nem liguei o computador, esse que passou. Eu não vou ver e-mail, eu não vou ver nada. Sem culpa. Agora, quando é assim, puta, eu devia estar na clínica e falei que eu tô doente. Isso eu nunca fiz na minha vida. Isso eu posso afirmar, nunca fiz. Então, prefiro ser pobre, como diz meu pai, né? É isso. A gente tá junto aí. Não quero desanimar vocês, não, cara. Muito pelo contrário, eu quero que vocês se apaixonem. Mas do jeito certo, entendeu? Construir uma casa em bons alicerces. E muita coisa vai acontecer, de bom e de ruim com vocês. Vocês têm que estar preparados. Vocês têm que aprender. Não é? Meu questionamento foi justamente por me identificar muito nesse, vamos dizer, plano de carreira, né? Que eu tenho uma vocação pessoal muito direcionada à questão do magistério, que é uma coisa que me atrai bastante. Mas eu não acho que precisa ser dispar. O magistério da vida odontológica ativa mesmo, né? Sim. E eu acho que existe um preconceito muito grande sobre isso. Hoje em dia, João, da minha época, por exemplo, eu entrei no mestrado depois de 5 anos de formado. 5 anos eu lá, indo todo dia é um modo de dizer, toda semana, né? Toda semana, sendo estagiário, carregando slide para o professor. Então, assim, eu entrei no mestrado já experiente, vamos dizer assim, no mestrado. Hoje em dia, a pessoa entra no mestrado no dia seguinte da formatura. O que acontece com isso, na minha análise, assim? Não vou dizer que é melhor ou pior, porque quem tem essa trajetória acaba tendo uma carreira acadêmica mais produtiva, em termos de artigos publicados. Então, no mundo acadêmico, isso é muito valioso, sim. Mas inexperiente. Então, às vezes, está dando aula lá, está repetindo. Eu vejo isso, cara. Putz, eu vejo isso claramente. Às vezes são bons professores porque sabem
aprender o esquema de montar um slide, de falar bonito. Mas, assim, se você for perguntar assim, quantas restaurações de amálgama MLD você já fez na sua vida? Ele vai falar, puta, nunca fiz nenhuma. Ou vai falar, fiz 3. Cara, se perguntarem pra mim, eu fiz centenas. Sabe assim? Tem até vergonha, porque é um material que eu mesmo falei que ele pode prejudicar o dente. Mas eu fiz muito, 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 muito. Entendeu? Eu sei que outros fizeram mais que eu até. Então são pessoas que viveram a odontologia. Quantos dentes eu já extraí na vida? Montes. Centenas. Não é que eu fui num curso que durou não sei quantas horas e agora eu tô com um diplominha na mão. É diferente, cara. Eu já entrei experiente da vida, assim, da odontologia da vida. E também com conhecimento acadêmico. O pessoal que se forma e já entra na academia e às vezes tem que ter dedicação exclusiva, não pode trabalhar e tal, eles viram professores de repetição. Eles viram professores, e às vezes até bons. Eles conseguem, mesmo na parte clínica, como eles são muito dedicados, eles conseguem ser bons naquela especialidade, mas eles perdem a noção do todo. Essa é a minha crítica, entendeu? Uhum. De fato, acho que o que eu falo, eu realmente, baseado no pessoal que eu vejo frequentando mestrado, geralmente é muito jovem, né? E tem um gap muito pequeno entre o bacharel e o início do mestrado, né? Acho que se perde muito. Acho, inclusive, é uma coisa que a Renata fala muito para mim, né? Ela sente essa importância da gente ter um contato com a vida real, com a odontologia real, antes de pisar no mestrado, antes de estreitar o nicho, né? A Renata, né? Renata Tucci. Coordenadora, né? Sim. Então, por exemplo, eu com 23 anos, 23 anos, eu tive que fazer uma biópsia de uma língua, cara. Pedaço de uma... Era um papiloma que tinha na parte de baixo da língua. Cara, você acha que eu, com 23 anos, não tremi na base de anestesiar? Eu não sabia nem que anestesia dá para anestesiar a língua na época. E tive que tirar um pedaço da língua da pessoa pôr no formol, levar no laboratório. Que é a área da Renata, entendeu? Eu me caguei todo, cara, pra fazer isso. Mas eu encarei. Eu falei, faz parte da minha profissão. Se eu não sei, eu vou estudar, vou tirar dúvida e tal. Vou me preparar para ir lá e fazer. Eu não era de fugir, sabe? Eu me cagava todo, mas fazia. É até Sempre. presunçoso achar que tem que saber tudo, né? Não, até hoje, né? Tem gente Mas assim, eu já Vejo muita gente correndo fiz de na vida. medo. Tem gente que nunca fez uma biópsia na vida. Tem gente que nunca fez um canal na vida. Tem gente que nunca extraiu um dente incluso na vida. Nunca fez um implante na vida. Eu já fiz tudo isso. Mais de um. Sabe assim? Então, nunca atendeu uma criança na vida. Nunca pôs aparelho em alguém na vida. Eu já fiz tudo isso, cara. Nunca fez uma prótese total. Né? Cara, eu já fiz... Fala alguma coisa da odontologia, se eu fiz, eu digo que eu fiz. Se eu não fiz, eu também digo que não fiz. Mas assim, eu tenho... E já fiz besteira, já fiz próteses que não deram certo, tive que repetir. É assim que aprende, cara. Paguei, morri com prejuízo. Sabe assim? É assim que aprende, cara. Tem muita coisa que é ralação mesmo. Já teve dente que eu fechei achando que ia conseguir fazer uma remoção seletiva do tecido cariado e virou abscesso. Eu tive que depois tratar o canal ou extrair. Já teve dente que eu tentei tratar o canal e eu perfurei. Sabe? No afã de fazer um... Tô falando das merdas que a gente faz, assim. Perfurei, tive que extrair o dente. Já teve dente que eu perfurei e consegui consertar a perfuração. Mas só consegui porque aconteceu o problema. Isso aconteceu porque eu encarei. Se você ficar a vida inteira fugindo, você não tem experiência nenhuma da própria odontologia. É o que eu acho. Eu penso assim.
Eu converso isso com muito com a Mariana, né? Que a princípio eu tinha um certo medo e até receio da odontologia, porque algumas coisas, mesmo sem conhecer, mas pelo senso comum mesmo, eu não me atraía muito, né? Eu tinha medo, por exemplo, especialmente das partes das próteses, né? São especialidades que nunca me atraíram muito, apesar de eu gostar muito da implantodontia. Tenho um interesse particular muito grande pela implantodontia. E, obviamente, ela está super conectada com as próteses, obviamente, né? O Só próprio que, planejamento cirúrgico é baseado em como vai ficar a prótese, né? sim, exatamente. Mas eu digo, por exemplo, eu tive talvez a palavra adequada seja péssima. Uma péssima experiência com anatomia dentária. Foi uma disciplina que eu não casei muito bem, sabe? Por É erros, mesmo? sim. Por um erro, sim, enorme da minha parte. Talvez por desinteresse, mas eu acho que o modo como foi exposta a disciplina não É compactou mesmo. muito com o meu Porque modo de a aprender, imagem sabe? que eu tenho, por exemplo, eu já fui da anatomia dentária. Eu reconheço que eu não era dos melhores professores de anatomia dentária. Não era. Então, por exemplo, a equipe que está atualmente, lá Coutinho, o Fulgêncio, eles são ótimos. Na minha visão de colega, eu acho eles ótimos. Não sei como é que eles estão levando a disciplina, mas eles são melhores que eu. Eu reconheço isso. Nessa Uhum. área aí, são melhores que eu, entendeu? É bem. Agora, não sei como, realmente, eu não sei como é levada a disciplina, isso que você falou. Eu também fui bem imaturo, assim, em relação à disciplina, sabe? Eu tive aquele primeiro contato de esperava A e foi Z, e isso me espantou um pouco, que eu esperava muito para aprender escultura, e eu comecei a ter dificuldade, e eu não tinha muito suporte nas aulas em relação a esculpir, e eu fui meio que deixando de lado, até porque não foi no período que, por exemplo, tinha patologia, eu sou apaixonado por patologia, então eu acabava sucateando no estudo para estudar outra, né? Mas, obviamente, de fato, o erro maior é da minha parte mesmo, né? É, Mas por o isso eu que. tive um certo espanto pelas próteses, né? Então ficava temendo, vai chegar a hora da Entendi. prótese, vai chegar a hora da prótese. Então, vocês estão numa fase de graduação que é a fase de vocês serem super bons clínicos gerais. Então, assim, vocês têm que se dedicar muito para aquilo que vocês mesmo percebem que vocês são fracos ou que vocês não gostam. Aí que vocês têm que se dedicar mais. É o contrário, Sim. sabia, João? Porque, tipo assim, você vai fazer musculação. Eu sou assim, eu não sei se eu criei isso na época de odontologia, mas, por exemplo, eu não gosto de fazer exercício de perna, eu reconheço, eu não gosto. Quando eu vou na musculação, o que eu mais faço é perna, porque eu não gosto e eu sei que sou fraco nisso. Entendeu? Uhum. Eu acho que assim, vocês estão estudando para ser clínicos gerais, vocês têm que saber pra caramba, principalmente daquilo que vocês acham que vocês não vão gostar ou que vocês são ruins. Aí que vocês têm que ser bons naquilo. Sim. É um paradigma ao contrário, assim. Por exemplo, mas aí eu gostava. Por exemplo, quando o Elson falou assim, ó, a oclusão vai ficar com o Fábio. Por exemplo, assim. Eu tremei a base, cara. Falei, puta, como é que eu vou coordenar uma disciplina? Ser o coordenador de uma disciplina que não é o que eu estudei minha vida inteira. O cara tá louco? Universidade Federal Fluminense, sabe assim? Como? Vou me pôr lá? Eu sou um bosta, assim, sabe? Mas na verdade eu não pensava isso. Tô falando agora assim que pode parecer, mas eu falava assim, caramba, se o Elson sabe pra caramba, e é um cara que eu admiro, até hoje eu admiro, cara, eu quero saber mais que o Elson, cara. Se o Elson sabe pra caramba e eu admiro ele por isso, eu quero saber mais que ele. Eu vou me esforçar pra ser tão bom quanto. Melhor que eu puder. É assim que eu penso. Por exemplo, o Rogério. Eu falei assim, puto, o Rogério é melhor que eu. Cara, se eu puser minha energia, eu vou ser melhor que o Rogério. Sabe assim? Eu vou ser melhor que o Coutinho, cara. Não sou porque eu não quis ainda. Mas se eu quiser, eu vou pôr minha energia nisso. Tô assim, brincando.
Ah, professora, sei lá, professora Gabriela da periodontia. Puta, sabe muito. Cara, eu quero ser tão bom quanto ela. E assim vai. Vocês têm que superar os seus mestres. Né? Vocês têm que ter essa gana dentro de vocês. Precisam. É uma competição consigo mesmo. Eu tenho colegas de turma que hoje em dia não são mais dentistas. Muitos, sabia? Mas na época da faculdade eles eram fodas. Eles eram ótimos alunos. Então, por exemplo, a pessoa que desiste depois dela ter dado sangue naquilo, porque chegou à conclusão de que não era aquilo, que não gosta, que surgiram outras oportunidades de vida, sei lá. Você entende que a pessoa pode falar assim, olha, eu posso deixar a odontologia para trás porque eu fiz o melhor que pude ter feito. Então, estou tranquilo, posso deixar para trás. Meu casamento não deu certo, mas eu fui o melhor que eu pude. Na vida. E aí a gente tem chance de viver o que vem em seguida, entendeu? É importante, senão a gente fica parado, energia parada, assim. Tem que mexer para adiante. Vocês, assim, eu vejo assim, não é que eu acho que vocês têm que se matar, eu não sou desses. Sabe quem que eu admiro, assim? Aquele cara que sabe se divertir, com moderação, sem escambar, assim. Porque se você cai na farra, eu sei porque eu sou bagunceiro também. Se você cai na farra, é tão inebriante assim que você acha que a vida é só farra. Então, aí já é o extremo. E é gostoso só zoar, assim. Puta, eu não vou estudar esse semestre, eu vou cair na farra, entrar nas drogas, pegar um monte de mulher, ou de homem, sei lá. Aí... Agora, dentro do normal, fazer isso. E conciliar com o estudo. E conciliar com o esporte. E conciliar com a minha parte espiritual. E conciliar com a dedicação que eu tenho que ter junto à minha família, junto à minha sociedade, cuidar do meu corpo. Pessoa que sabe se gerenciar de maneira assim integral e com sabedoria, putz, se eu for muito nisso eu vou deixar o outro de lado, não sei o que e tal. Cara, é melhor do que aquele que é muito bom numa coisa e péssimo em outra. Eu acho. É melhor um mediano administrador de todos os aspectos de sua vida do que um gênio numa coisa e o resto é um desastre. Entendeu? Eu acredito nisso. Então, eu acho legal aquele aluno que é, sei lá, é bom nos esportes, vai nas festas, não precisa ir em todas, não precisa só ficar fazendo ginástica, mas também estuda, também namora, também é uma boa pessoa, é um bom filho, um bom irmão. Cara, a pessoa admirável para mim. É o cara que eu quero aprender com ele. Assim. Às vezes eu vejo alunos, sabia, João e Mariana, que eu falo assim, puta, eu queria ser como esse cara. Né? Eu vejo alunos que eu quero aprender com eles, com vocês. Então, essa energia que a gente troca é uma energia muito valiosa, sabia? Muito rara. Se ela for desperdiçada, é uma pena tão grande. Então, é um momento assim de um flash assim na nossa vida. Um piscar de olhos. Daqui a pouco vocês já estão formados, vocês já estão com filho, já estão aí batalhando a vida. É muito rápido. Entendeu? Uhum. Eu converso isso, já falei inclusive com a Mariana também, que o acadêmico parece que esqueceu
completamente o que é a temperança, né? Justamente o que você tem dito. Que é uma coisa que, particularmente no campus, eu percebo muito que falta nos alunos, a virtude da temperança. Acho que as pessoas não sabem ponderar bem a medida certa das coisas da vida, sabe? Tem gente que é muito desmazelada com os estudos, tem gente que é super exagerada nos estudos. Isso repercute para a vida de uma maneira assim, muito intensa, sabe? Até pra Intensamente boa e saúde. intensamente ruim. Exatamente. Até o quê, Mari? Até pra saúde, né? Pra saúde até mental, né? Emocional. Sim. Né? Sim. E Concordo. você transforma a virtude, por exemplo, às vezes da disciplina no estudo, num vício horroroso, né? Que destrói a própria pessoa. Isso é... E sabe o que eu já notei que acontece também? Não sei se vocês já perceberam, que às vezes essas pessoas que são muito perfeccionistas, assim, e se exigem muito, acabam exigindo do próprio paciente. Sim. Meio que, para ir bem na matéria, trata até mal o paciente, querendo Aí você tratar bem. Sabe desumaniza assim? uma vida humana, né? Você Porque quer, você você quer busca a fazer uma perfeição. restauração linda, mas o paciente atrapalha. Deixa eu Sim, fazer minha exatamente. restauração linda. Exatamente. Aí você Pô, não é assim, prototipa um né? paciente, né? E aí isso é péssimo, né? Ainda mais num âmbito tipo faculdade, que você pega um serviço público, e a gente sabe como que é o nível de saúde das pessoas geralmente tende a ser muito baixo, então você tem que introduzir um processo de educação, você espera a perfeição, é utópico, mas Exatamente. Putz, é isso aí, cara. É isso aí. O caminho é esse, João. O pensamento, vocês já estão aguçados para isso, despertos para isso, né? É seguir nisso, cara. Isso aí. outra Olha, coisa, pode ver. não fala, João. Fala. Porque eu me recordei agora, eu sei que você é bem afeito à escrita, à leitura, né? Eu percebi também, bem interessante. Gosto. Eu me Mas recordei que você fez o eu, lançamento do livro ano é, passado, não foi? E eu não pude estar porque eu estava em monitoria. Fiquei bem então, curioso. é um livro bem interessante, assim, modéstia à parte. É um livro que eu leria, vamos dizer assim. Uhum. Gostei do nome, eu gosto de títulos assim provocativos. Realmente, assim, tem críticas enormes. Tem gente que vai ler, assim, tem gente que odeia o livro de presente, assim. Eu não sei nem se leu, mas vamos supor, se for ler, vai incomodar, assim, mexe com as estruturas. Mas é importante, eu acho. Não só, porque é um livro de 19 autores, né? Então, Uhum. não só o que eu escrevi, mas tem muita coisa. Tem muita coisa, assim, interessante para diferentes áreas, porque é um livro também multiprofissional. Uhum. Então tem médico, tem fisioterapeuta, nutricionista, Salvo engano, o assistente lançamento social. foi inclusive no PET, não foi? Em alguma atividade do PET? Acho que não. Foi não? Não. Teve um simpósio que eu criei, Foi em simpósio, exatamente. mas não estava ligado ao PET ainda não. Não foi. Infelizmente. Até gostaria que eles tivessem participado mais e não participaram tanto. Mas foi legal para quem foi. Uhum. Eu achei, né? Foi muito bonito. Eu tô satisfeito, assim. Tipo, ele cumpriu o seu papel, entendeu? Tá na biblioteca, eu doei pra biblioteca. Então, não é que eu quero vender livro, não é isso, não. Tá lá na biblioteca, quem quiser ler, lê. Livro feito para ser lido. É, Né? Então, não quero, assim, me promover. Sabe, eu gosto de lançar as ideias, cara. E eu quero escrever outros. Agora eu já tô com vontade de escrever outros textos, outras coisas. Não só da odontologia, né? uhum. Eu acho que na nossa área, que a gente cuida de pessoas, a gente tem que também abrir espaço. Isso que a Mari falou também, de só estudar, assim. A gente tem que abrir espaço também para a arte, cara. Sim, A arte. humanizar-se, né? É importante. Eu adoro. Aliás, eu tô tendo pouca experiência disso. Eu queria estar lendo mais. O ritmo que eu adotei na minha vida, ainda mais agora, mesmo agora na pandemia, eu tô com pouquíssimo tempo livre. Pouquíssimo.
E quando eu tenho tempo livre, eu acabo usando mal também. Mas eu não queria entrar numas culpas, né? Mas, por exemplo, o tempo que eu posso ler e poderia estar, né? Posso ler, tenho tempo e poderia estar lendo, eu acabo cansado, eu acabo fazendo outras coisas, né? Uhum. Então eu queria saber Também. dividir um pouco melhor o meu tempo. Eu partilhava esses dias Apesar de também. estar... Fala, João. Não, pode falar. Você tá tão caladinho, quando você fala até Então, me calo. tipo, apesar de estar em pandemia, eu me sinto sobrecarregada, porque eu fico na busca de ficar assistindo aula, de ter certificado, ficar no currículo Lattes para tentar PET, e acaba que eu nem estou descansando, e é um momento que eu poderia estar descansando um pouquinho, de revisar as disciplinas que eu quero revisar, e acaba que eu não faço isso, aí eu me sinto culpada, aí eu me enrolo todo. É cíclico, né? Só um segundo aqui, tá? Pera aí. Uhum. Manu! A mamãe! Tá tudo bem? Tudo bem? Eu tô dando uma aula, tá? Manu vem toda ligeira. Mas continua, Mariana, o que você estava dizendo. Desculpa, O Mari. cachorro aqui que eu bati na mesa. Acaba que era um momento que deveria ser focado em descansar um pouco e revisar a matéria, mas em busca de algo que talvez nem dê certo no futuro, eu fico assistindo milhares de aulas para ter, tipo, aprender e ter certificado, e acaba que eu fico super sobrecarregada e não consigo chegar no meio termo. O sistema faz você, né? Dá a impressão assim que nessa construção Tipo, você eu sou precisa forçada. Eu me sinto forçada. Mesmo que não fosse uma opção de você, você se vê forçada a isso. Né? Uhum. Entendi. É cruel, hein, Mari? O momento é eu cruel, passei né? por isso. Teve uma época, logo que durante a graduação e logo depois, assim, eu queria fazer 1000 cursos. Tá? Mas não só para currículo, eu queria aprender realmente. Eu também não me contentava de ir num curso assim e não aprender nada, sabe? E esses cursos que eu assisto, tipo, abriu minha mente, sabe? Eu acho que eu até comentei com o senhor que eu não tinha me encontrado muito na odontologia. E agora tá ao contrário. Tipo, eu não me encontrei na odontologia, mas porque eu tô gostando de várias coisas. Então a pandemia tá sendo um momento disso também, tipo, de me encontrar em várias coisas na odontologia, sabe? Não, e assim, eu falei, não que eu esteja incentivando, mas eu falei assim dos meus colegas que acabaram não seguindo a odontologia, são super respeitados também, porque eu acredito que não saber o que é uma grande coisa também, entendeu? Quer dizer, saber o que não é, vamos dizer, falar diferente assim. Chegar à conclusão, putz, estudei tanto e vi que não é isso que eu queria. Pô, é genial, cara. Vocês estão na fase disso. É pra errar, errem agora. Cometam enganos agora, entendeu? É isso que eu acho. Mas, Mariana, complementando o que você está falando aí, é complicado mesmo. Eu tenho uma inclinação própria a ser uma pessoa mais interiorizada, né? mais solitária e relativamente mais triste, no modo mais profundo de dizer. Mariana sabe o que eu quero dizer com isso. Exatamente. Então, esse momento é um momento de redescoberta para mim também, né? Porque eu partilhava esses dias com minha namorada que eu tenho estado lendo muito sobre uma palavra chamada assídia, que é não conheço. O que é? É uma espécie de torpor. É quando você se sente abatido ao ponto de superar a preguiça. Então você a questão da preguiça é não fazer uma coisa por não ter vontade de fazer. A assídia seria não fazer uma coisa e fazer uma outra para fingir para si mesmo que está substituindo aquela primeira função que seria o que tem que ser feito. Como fuga então, até, né? Exatamente. E eu tenho cometido muito isso, a questão da assídia. Eu tenho deixado de fazer coisas que são importantes e me preenchido de coisas que são mais subalternas, mas que não tem tanta necessidade, sabe? E eu tenho caído. E isso é muito perigoso. A Mariana me disse isso de ver muita palestra, porque às vezes pode ser essa própria questão, né? De você estar querendo se preencher com
mil coisas, porque eu preciso botar no Lattes, preciso buscar informação, mas às vezes não é o que você estava querendo buscar. Uhum. A Tanto gente que você pode foge de fazer, si mesmo, né? Exatamente. Às vezes você faz, A faz, gente faz e sente que não fez nada. Sente vazio, né? ocupar-se de uma vida de vazios, né? Tem uma frase que fala mais ou menos isso. É uma armadilha mesmo, né? Sim. Mas assim, eu acho que agora você tem que experimentar muitas coisas e se dedicar. Assim, se dedicar para coisas diferentes, bastante coisas diferentes, porque isso pode vir a abrir a visão de mundo para vocês. Sim. Eu tenho certeza, assim, que assim, vocês não estão decepcionando seus pais, sabe? Eu tenho certeza que tá todo mundo numa grande torcida por vocês. Tem uma multidão torcendo por vocês. Eu acho tão bonito isso quando a gente pensa assim, sei lá, imagina que tem um estádio de futebol inteiro gritando: vai, Mariana, você vai conseguir, Mariana. Ai, sabe assim? A gente vive assim num mundo que a gente não tá tão separado assim, né? E às vezes dizem que a gente é nós contra todo mundo, e não é nós com todo mundo. Eu O notebook tá pitando aqui que preciso eu tô acreditar nisso. descarregando. Ó, vamos fazer o seguinte, usem essa semana aí para vocês pensarem o que vocês querem, se querem marcar alguma outra conversa ou não, deixar só lá para frente, retomar algum assunto que não ficou tão claro, pode ser também. Não precisa falar coisas novas, né? A gente pode falar as mesmas coisas numa profundidade maior também. Tá bom? Ok, por mim. Ok. Mariana Então, vai continuar representando a minha fala aí, porque tá sem chegou na celular. espera do Carrefour me entregaram o celular. Não, mas ela é muito ótima, assim, te representou Tagarela. bem, viu? Não tô dizendo assim, te desmerecendo, mas ela te representou muito bem. Eu confio. Vou botar a Mariana na próxima chapa aí. Vou passar a bola. E Não, faz isso não. 2018.1 é muito cansativa. Beleza. Eu agradeço aí vocês. Obrigado aí por essas A gente conversas. agradece. É também muito legal essa troca aí com outras Sim. gerações. Além da Quem vai matéria, muito quem bom. vai nos substituir, né? É importante essas conversas. Obrigado aí. Agradeço também pela proximidade aí com a gente, pela intimidade. Mas agora é bacana a gente trocar experiência, trocar informação. Então, contem sempre com isso. Sempre eu podendo, né? Eu tendo essa disponibilidade de disposição, eu tenho essa energia de querer estar sempre assim. Se eu não puder, espero que vocês entendam também, mas eu podendo, eu estou presente. Tá bom? É. Beleza, Mariana. pessoal. Tchau. Um abraço, Tchau. gente. Cuide-se. Fábio, eu vou te Meus canais mandar o estão abertos. edital, tá? Porque serve pro senhor também. É para discente e docente. Tá bom, manda Vou assim, te tá, mandar. Mari? Ó, Obrigado meu aí. notebook de... Tchau. Ih, Tchau, caiu. tudo de bom. Ih, Tchau. tchau. Foi a conta, né? Tchau. Beijinho. Tchau, tchau.